Na aula passada, no vídeo passado, digamos assim, nós vimos alguns fatos sobre o crescimento econômico. Nós vimos que tem uma certa estabilidade no grupo dos mais ricos, nós vimos que tem uma tendência de quem é rico continuar rico, quem é pobre continuar pobre. Nós vimos que a taxa de crescimento tem uma distribuição que tem uma certa simetria, tinha lá uma distorção. Então nós vimos essa série de fatos. Vimos que o PIB per capita é uma medida válida de bem-estar, ou pelo menos tem correlação com a porção de outras medidas. Agora eu quero falar dos padrões seguidos pelos países, né? Nós olhamos muito assim, ponta a ponta. Rico, rico, pobre, pobre, crescimento. Agora eu quero ver como andou cada país. Qual a história de cada país. Aquele monte de tirinha verde, azul clarinha, naquele gráfico que eu mostrei, eu quero olhar melhor para alguns casos e ver se tem algum padrão ali. Quem só cresce, quem cresce cai, como é que acontece. E a motivação para isso vem de um artigo de um economista chamado Charles Jones. Ele tem um artigo chamado Time Series Test of Endogenous Growth Model. Nós vamos discutir esse artigo mais para frente. Agora, eu quero chamar a atenção um fato muito curioso que ele apontou. Se você tirar o período da Grande Depressão, o padrão de crescimento dos Estados Unidos é muito bem explicado por uma tendência linear, ou seja, uma reta. É quase que um crescimento em reta, só quebra na Grande Depressão. Na Grande Depressão a coisa pega. E no mesmo artigo ele mostra, e já disse, nós vamos discutir esse artigo mais na frente do curso, na parte de séries de tempo, no mesmo artigo ele mostra que esse padrão é observado em vários países da OCDE. Não é só nos Estados Unidos. Então, o crescimento é uma coisa mais ou menos constante. Ele não tem, pelo menos nos países ricos, né, nos Estados Unidos, na maior parte dos países da OCDE. Quando a gente vai para emergentes e pobres, aí tem de tudo. Mas nos países que deram certo, digamos assim, ele tende a ser um fenômeno, ele vai crescendo constante. Ele não tem arroubos, também não tem grandes desesperos. Nos Estados Unidos, a exceção é a Grande Depressão, que realmente aquilo ali foi uma loucura e é vista a olho nu, como se diz. Opa, foi. Desculpa. Mas na frente, como eu disse, nós vamos estudar o artigo do Charles Jones. É um dos artigos que está previsto para se discutir nesse curso. Mas por hora, tem uma passagem que eu acho muito interessante sobre padrão de crescimento. De novo, ele está olhando para país rico, está olhando para os Estados Unidos, para a OCDE. Mas é bem interessante. Que é o seguinte, supõe que por algum milagre, um ET, um viajante do tempo, chega para um economista vivendo em 1930, dá para ele uma base de dados, tem uma base de dados chamada Projeto Madison, que tem dados históricos de vários países, inclusive do Brasil, vai lá para trás, então dá essa base de dados para ele, bota um computador na frente dele, ou pelo menos uma boa calculadora, e diz, faz uma regressão entre o log do PIB per capita e uma tendência de tempo. E com essa regressão tenta prever qual vai ser o PIB dos Estados Unidos em 1987. Por que 87? Porque era o último período que ele tinha quando escreveu o artigo dele. O artigo dele é publicado em 95. Naquela época não se atualizava as bases de dados tanto quanto hoje, né? Hoje em dia se atualiza quase o tempo todo. Mas é um artigo de 95, o artigo dele. Então ele tinha, a versão que ele tinha só ia até 87. O gráfico que eu vou mostrar para vocês, o gráfico original está no artigo, vocês podem olhar, é até mais bonitinho do que o meu, mas o meu é mais atualizado, que eu vou até 2016, que é onde foi a versão que eu consegui do Madison Project. Mas daqui a pouco chega no gráfico. Na história, então o meu vai dar diferente aqui, a minha história, mas na história dele é o seguinte, se o cara faz essa previsão, ele ia errar por 5%. Esse é o erro dele. Você imagina, o cara lá em 1930 projeta com uma tendência linear o PIB dos Estados Unidos em 87, 57 anos na frente, modelinho bobo, modelinho simples, né? Uma tendência. Ele passa uma linha reta e continua. E ele ia ter um erro de 5%. Isso mostra a incrível estabilidade desse processo de crescimento econômico. Nesse meio tempo, os Estados Unidos passou. Não tem a Grande Depressão, que é um problema, tem a Segunda Guerra Mundial, tem o pós-guerra com um boom espetacular, tem choque do petróleo nos anos 70, tem Reagan, antes tinha tido Carter com crise, tem os anos 90, né, exuberantes anos 90, tem ataque terrorista e o caos dos anos 2000, a sequência de guerra, tem crise financeira em 2008, tudo isso está nesse período, não no dele, mas no meu está. No dele para em 87, então não tem os anos 90. E o cara é raríssimo. Mas até 87 teve guerra, teve retomada, teve crise.
Tem vários tipos de política, inclusive uma das conclusões que ele diz, será que política econômica importa tanto no final do dia? Porque teve todo tipo de política nos Estados Unidos e esse padrão se mantém. Aqui está a minha reprodução, volto a dizer, essa reta verde eu faço só olhando os dados até 1930. Se vocês olharem a Grande Depressão, um negócio horroroso mesmo, é esse monstrengo aqui, e a reta azul é a tendência linear estimando usando a amostra inteira, né? Você vê que ela cai bem nessa reta, cai bem mesmo nessa reta. A reta verde ela destoa um pouquinho. O trabalho dele parou mais ou menos por aqui, 1980 deve estar mais ou menos por aqui, né? O meu que seguiu, 87, né? O meu que seguiu um bocadinho mais. Então, esse é o resultado. Essa estabilidade aqui, volto a dizer, a reta é só essa brincadeira, a reta verde é só essa brincadeira, mas a reta azul mostra essa estabilidade. E a gente pergunta, esse é um padrão do mundo? Porque no artigo dele, do Jones, ele olha Estados Unidos e países ricos. É um padrão. Ali tem um padrão mais ou menos parecido com esse. Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas parecido. E se eu sair dos países ricos? Se eu pegar um país, por exemplo, o Brasil. Por que não? País emergente, grande, né? País grande, com PIB de porte. Se um economista brasileiro fizesse a mesma coisa, em vez de o cara vai para os Estados Unidos, ele vai para o Brasil, entrega os dados e diz, faz a regressão contra a reta. O que ia acontecer? Ia ser uma coisa parecida com essa? Como é que ia ficar o Brasil? Especulem, eu tenho aqui no próximo slide, mas tentem especular. Será que o Brasil tem esse padrão de crescimento ou não? Não tem. Não tem nem no pós-guerra. Se a gente pegar o pós-guerra, não dá um padrão desses. É bem mais errático o Brasil. Nós temos, por exemplo, no pós-guerra, um crescimento espetacular, volto a dizer, até os anos 80, tem o milagre dos anos 70, mas tem crescimento muito forte nos anos 50, os anos 60 é mais complicado, mas quando chega nos anos 80 ele desanda. Então não sai um padrão desse. Se eu voltar para 1820 como exercício, 1880 como exercício do Jones, vai aqui o Brasil. A boa notícia é que a gente estaria muito pior. Se a gente tivesse seguido o nosso padrão entre 1880 e 1920, a gente estaria bem mais pobre do que nós somos hoje. Lembra que isso aqui é a escala logarítmica, né? Então a coisa é bem mais complicada. Mas dá para ver como o Brasil é mais errático, como o Brasil não tem aqueles padrões que nós gostaríamos. Como tem, você cresce muito, aí fica parado, aí o fizinho é de queda, já em 2016 o negócio já estava complicado por aqui. Então, aquele padrão, que é o padrão dos Estados Unidos, ele não se aplica ao Brasil, né? Você vê que a diferença dos Estados Unidos é bem menorzinha. A do Brasil é gigante. De novo, a reta azul é uma reta de uma regressão pegando o período inteiro, e a reta verde, a regressão só vai de 1880 a 1930, eu acho. É 29 ou é 30? É por aí. E não deu. Claro que para ele a motivação é a Grande Depressão, para mim é porque eu queria fazer o exercício pegando o mesmo período. Mas é visível a diferença, né, entre Brasil e Estados Unidos. Padrões diferentes de crescimento. Pensando nisso, com esse problema na cabeça, assim, quantos padrões existem? Será que tem como eu fazer uma descrição desses padrões? Assim, eu vou descrever os padrões de crescimento dos vários países, quem vai para um lado, quem vai para o outro. Como é que funciona isso? Então, Leite Prutier, que é um economista do Banco Mundial, sempre com umas ideias provocadoras, conhecida por causa disso, embora aqui não é bem provocador, Leite Prutier, ele faz esse artigo Understanding Patterns of Economic Growth, Searching for Hills Among Plateaus, Mountains and Plains, publicados na World Bank Economic Review. Ficou errado aí o Bank, mas tudo bem. Foi em 2000 que ele publicou isso. Então a base de dados dele é um pouco diferente da nossa. Eu vou fazer os exemplos com a nossa, porque é legal usar a mais moderna. Mas eu vou fazer a classificação dele, porque eu quero ser fiel ao artigo. É legal que nós vamos ver como é que alguns padrões mudam nos exemplos. Tem uns que eu fiz com carinho para a gente ver como é que esses padrões podem mudar em relação ao que ele classificou, em relação ao que eu estou falando. Mas ele vai mostrar que o padrão de crescimento de países emergentes é diferente do de países ricos, foi o que a gente mostrou aqui, e que essa ideia da tendência linear, ele está usando Penrose Table, então ele vai usar só no pós-guerra, ele não é Madison, não é tão grande. Mas por que não usa Madison? Porque esses dados pré-guerra são complicados. Tem umas hipóteses, tem umas coisas estranhas, então tem gente que prefere não usar. Os dados pós-guerra são mais confiáveis. Então a primeira coisa que ele faz é o seguinte, se eu fizer uma regressão explicando o PIB per capita, o logaritmo, né, contra uma tendência linear. Qual é o R2?
Ou seja, quanto uma tendência linear explica do R2. E faz esse gráfico box plot. Box plot é um tipo de gráfico bom para mostrar distribuições, ele destaca a mediana, e ele bota os quartis. Então, os 25% mais baixos, os 25% médio-baixo, médio-alto, alto. Né? E vai marcando isso aqui. E ele marca os pontinhos, são os outliers. Então, aqui está dizendo que são países que estão fora dessa caixa. Bom, aqui são os países emergentes, aqui são os outros, que são países que às vezes têm menos renda que os emergentes, e aqui são os ricos. Se a gente olhar, nos países ricos, a mediana é um pouco maior, a média é maior, vou já mostrar, a mediana é um pouco maior, ele é bem mais concentrado. Então, quase todo mundo tem esse carinha aqui, tem esse cara aqui desagradável para bagunçar, mas todo mundo muito concentrado nessa caixinha estreitinha. Então, os R2, tudo muito alto. Todos muito altos, os R2. Quando eu vou para os países emergentes, já fica diferente, né? Já abre um gap maior. Tem gente aqui que está bem, que o R2 é bem alto, ou seja, a tendência linear explica bem, mas tem outros que não explica bem, ainda tem essa turma aqui bem longe. E, finalmente, quando eu vou para os outros países, né, que são outros grupos de países, pega o Sub-Saara, pega essa parte, aí vale tudo, né? Bem largo aqui. Tem uma caixinha, né, que pega, acho que é do segundo ao terceiro, do terceiro ao segundo, ela é bem larga, ela pega muita gente. Então, você tem essa distribuição, passa a ideia do Lunch Pre-Chase. Aqui são os dados da Penn Table, regressão per capita de 60 a 2019. Foi esse gráfico que eu fiz. Mas ele tem o dele com o período dele, onde também fica colocado isso. Bom, nos países ricos, a média foi eu acho que é 0,93, entendeu? O R2, bem alto, ficou tampando, né? Mas vocês têm os slides, vocês podem ver isso por vocês. O desvio padrão bem pequenininho, 0,061. Esse grupo é formado pelos países com mais de 5 milhões de habitantes, isso na minha classificação, mais de 5 milhões de habitantes em 1960, que o FMI classifica como avançados. Então, eu usei a classificação do FMI também para fazer aquele gráfico. Nos emergentes, a média foi de 0,83, tanto quanto menor, desvio padrão maior, então, quer dizer, a média é menor e tem mais dispersão em volta dessa média. Esse grupo países emergentes é formado sempre 5 milhões de habitantes ou mais em 60, e os que o FMI classifica como América Latina e Caribe, emergentes da Ásia ou emergentes da Europa. São os emergentes, somos nós. Né? A classe média sofre. E, finalmente, os outros, a média foi 0,63, então bem menos, quer dizer, a tendência linear explica lá mais de 90%, aqui explica 83%, e aqui a tendência linear só vai explicar 63%. O desvio padrão 0,3, é o maior desvio padrão de todos, e aqui estão os países mais de 5 milhões de habitantes em 60, esse é um corte que eu uso, classificados pelo FMI como Oriente Médio, África, Subsaariana. Então, nesse eu botei esse grupo outros. Então, você vê que no grupo dos países ricos, como já tinha percebido Charles Jones, realmente é uma tendência linear, explica muito bem o que está acontecendo. Mas quando você sai desse grupo, a história da tendência linear, da estabilidade, do crescimento, ela meio que some, ela vai deixando de existir. E aí o Pritchett pergunta, tá, e quais são então? Quais são os padrões que se observam então? E aí ele começa a criar. Ele usa a Penn Table 5.6 e ele usa o período de 60 a 92. Então o corte dele está em 92, o meu está em 2019, e por isso que meus gráficos às vezes vão dar uns efeitos. Como exemplo, eu meio que escolhi para fazer os pontos que eu acho interessante. O primeiro padrão que ele chama é colina íngreme. Lá na Penn Table 5.6 ele enxerga 11 países. O artigo está disponível para vocês, está na pasta do curso. Quem não tem acesso ao curso procura na internet, mas eu acho que não tem aluno ouvinte. Então, o artigo está disponível. Eu acho que todo mundo tem acesso. Mas é porque às vezes eu vou botar isso no YouTube, então pode ser que alguém assista. Aí procura. Mas está lá, ele classifica país por país. 11 países, eles são as colinas íngremes, né? Então aquela subida boa, é difícil de subir. Mas para eles é bom, né? É difícil para quem vai subindo, mas uma subida bem inclinada. Foram 11 países, todos com taxas de crescimento superiores a 3% em ambos os períodos, antes e depois da quebra. Ele vai analisar a quebra como aquele momento que o país que vem meio estagnado começa a crescer. Nós vimos no Brasil que isso acontece. Se eu pego o período bem anterior, ele cresce. Claro que tem a quebra ruim também, aquela que depois que o país vinha bem começa a ir mal. Esse conjunto
das colinas íngremes inclui apenas países da Ásia de alto desempenho, aí tem algumas periféricas europeias, Chipre, Irlanda e Malta, e Botsuana. Nesses países a tendência explica tudo, a tendência é poderosíssima. Colinas. As colinas, eles vão crescendo, eles estão sempre crescendo, é uma subida, é uma colina, mas não tão íngreme quanto a do primeiro grupo. São 27 países e eles querem taxas superiores a 1,5% em cada período. Nessa turma está os Estados Unidos, boa parte da OCDE, mas os Estados Unidos cresceu menos do que a outra turma? Sim, mas ele vinha de um patamar maior, né? Ele já era mais rico em 1960. Alguns países de crescimento relativamente estável no mundo desenvolvido, isso é alguma referência que deu problema na hora que eu passei. Costa Rica e Paquistão, por exemplo, também estão nessas categorias. Para esses países, as grandes e relativamente estáveis tendências implicam que o R2 também é bem alto. Então, você tem um R2 alto nessa tendência. Então, está aqui exemplos de colina íngreme. A Coreia. A Coreia é a colina íngreme por natureza, né? E Tailândia, você vê bem em pé, uma subida bem forte, tanto a Coreia quanto a Tailândia, os dois se destacam, são dois países que se destacam bem em crescimento. E aqui a colina, que não é tão íngreme, Estados Unidos, como ele falou, e o Paquistão. E muito embora a amostra dele pare por aqui é 2000, né, então a dele para por aqui, o padrão continua, né, para um e para outro. A Coreia dá uma inclinada aqui, mas ainda assim é uma coluna íngreme. Ele para por aqui, em 90 e pouco. E a Tailândia também, a Tailândia segue. Então segue esse padrão de linha reta. Aí você vê que a linha reta é bem forte a inclinação forte aqui o tempo todo, a inclinação aqui menos forte, mas também crescendo. Essa turma é boa. Coluna íngreme, colina íngreme e colina é uma turma que está bem, não tem muito o que reclamar. Nós não estamos nessa turma, não. Agora continuamos com o Pritchett, dados da PWT 5.66092, eu vou botar isso nos slides, que é para não esquecer. Planaltos. Aqui foram 16 países e a característica dele é que teve taxa de crescimento superior a 1,5%, então eles vinham subindo, mas depois que tem a quebra, cada país tem uma quebra num lugar, fica abaixo de 1,5%, embora positivo. Então não são desastres, eles não... Venezuela, né? Venezuela do século XXI, cai. Não, eles sobem, mas chega num ponto que eles param. Por isso a ideia do Planalto, né? É o Planalto, tá? Você sobe, Brasília, Planalto Central. Você sobe, mas quando chega aqui é plano. O Brasil está aqui. O Brasil é o caso clássico. Quem cita é ele, viu? Não sou eu, não. Que eu estou pegando tudo dele, só traduzir. Os países são países bem misturados. O Brasil é o caso clássico, crescimento de até 4% em 80 e depois menos de 1%. Tem alguns países que são menos verdadeiros planaltos do que colinas limites, como a Suécia, por exemplo, que ela vai de 3,4 antes, 1,4, quer dizer, ela pode ser quase uma colina, mas acabou, pelo critério que ele mesmo criou, ficou planalto. Então, o Brasil está aqui, ele para aqui, tá? Ele para aqui. Então, aqui é o planalto perfeito. Você vê a subida, é uma colina íngreme até os anos 80, e depois ele para, o planalto. Aí ele volta a subir, mas depois a gente para de novo. Então, talvez a gente tenha feito outro planalto, só que mais alto, um tanto melhor. E o México, ele é esse planalto, meio colina, mas ele vem subindo muito forte. Ele tem a queda, essa queda forte aqui a gente tem, mas é menos dramática, né? A gente meio que estabiliza, ele não volta, né? O Brasil, você vê que faz uma reta aqui. Então sobe, desce, mas o México não, né? Ele é um pouco mais triste, mas depois ele volta a subir. Então são os países planaltos, né? Sobe, vem subindo bem, mas depois a coisa desanda e ou para tipo Brasil. De novo, ele estava olhando para cá, o México, então fazia um pouco essa ideia de planalto. Brasil, México, a América Latina tem muito essa característica. Os países crescem e chegam num ponto que param. Padrão de crescimento, está tampando, mas não tem problema, é o mesmo título. Montanhas. Quem são as montanhas? São 33 países que ele classifica como montanhas. São países que tiveram taxa de crescimento superior a 1,5% antes da quebra. A quebra, como eu digo, é para cada país. Aqui no Brasil é muito fácil. Volto a dizer, a gente está parando em 92. É muito fácil ver que tem uma quebra aqui no Brasil, que tem uma aqui no México. Né? As quebras, às vezes, são fáceis de ver. Nos primeiros é mais difícil, porque eles vão subindo o tempo todo. Mas tem como fazer isso. Então, são 33 países que antes da quebra cresciam acima de 1,5%, mas depois tiveram taxas negativas. A Venezuela estaria aqui se ele tivesse feito esse paper com os dados mais modernos, mas não está porque naquela época não tinha tido a queda. Quem está aqui?
Tem muito país exportador de petróleo, Argélia, Gabão, Nigéria, Arábia Saudita. Vários exportadores de commodities que tiveram choque positivo seguido de choque negativo, então ele sai seguindo, Côte d'Ivoire, Costa do Marfim, Guiana, Jamaica, Zâmbia. Países latino-americanos, a gente tem alguns platôs e algumas montanhas, Argentina, Bolívia e Paraguai, insisto, com os dados de hoje a Venezuela seria montanha. Tem os penhascos, ele está fazendo essa analogia à geografia, né, com quedas muito acentuadas, isso geralmente envolve guerra civil, agitações, Libéria, Moçambique, Nicarágua. Por conta dessa quebra brusca no crescimento, os países montanhosos, o R2 da tendência é muito baixo. Você vê que Costa do Marfim é quase zero, Argentina 0,2, Nicarágua 0,19. Então está aqui as montanhas. De novo, lembrem que ele estava estudando até aqui, então você pega aqui a Argélia, é uma montanha típica. Se você para aqui, que é onde ele parou, é uma montanha. Isso é uma montanha sem tirar nem pôr, né? Depois ela volta a subir, queira Deus que não tenha outra montanha. Tem uma quedinha aqui, mas vamos torcer para que ela não seja esse caminho. E aqui a África do Sul, outro caso de montanha, de novo, ele está parando por aqui, então bem montanha mesmo, sobe, mas já começa aqui na África do Sul, já dá para ver a formação de outra montanha. Então, montanha, quem sobe, desce. Então nós temos as colinas íngremes, que cresce forte o tempo todo, as colinas crescem de forma estável, mas não tão inclinada, os planaltos, que é o Brasil, cresce, para, e as montanhas, cresce e cai. Né? Aqui já vai ficando muito ruim o negócio. O outro padrão que ele coloca são as planícies. Né? Então, eles cresceram um pouco antes da quebra, e depois da quebra continuam crescendo pouco. Então, eles ficam, é o plano baixo, eles não sobem e faz o plano, eles ficam baixo o tempo todo. 14 dos 17 países, lembrando que não é a mesma base de dados que a gente está usando, eles estão na África subsaariana. A planície clássica que ele cita é Senegal, com uma estagnação contínua e uma taxa de crescimento estável perto de zero, 0,18%. O PIB é razoavelmente caracterizada pela tendência, mas o R2 é baixo, ela não explica muito, né? Você está o PIB lá, vai. E nas planícies também tem a turma consistentemente negativa, que podia ser um vale, né? Porque está descendo. Mas ele chama de planície para facilitar aí a vida dele, senão daqui a pouco parece curso de geografia, com colina íngreme, planalto, montanha, planície. Então, para não ficar tão esquisito, ele junta os dois. O exemplo dessa planície que desce, né? Esse vale que ele chama de planície. Madagascar foi o que eu escolhi, está na lista dele. Ele faz a lista, eu fui lá e escolhi o que conta uma história legal. E a planície perfeita seria a Venezuela, né? Até agora. Agora aqui é uma montanha mesmo, uma montanha triste, um penhasco que aconteceu na Venezuela. Mas seriam exemplos para a gente visualizar esses casos. Aqui já começou a ficar. Aqui é triste, né? País que tem uma tendência de queda de renda, por mais que seja uma tendência leve, é uma tendência de queda, é muito complicado. E aqui essa estagnação também complicada. Bom, os aceleradores é aqueles que não estavam impressionando ninguém, eles vinham com um crescimento baixinho, não tiveram taxas acima de 1,5%, e depois acelera, né? Acelera. Essa classe inclui uma série de sucessos claros, como a Indonésia, depois de 66, Maurício, depois de 70, como alguns sucessos menos evidentes, como a Índia. Para alguns países, como Gana, a aceleração foi de taxa baixa ou negativa para taxas respeitáveis, mas que não impressionam, mas pelo menos saiu do buraco. Então aqui estão dois aceleradores. Aqui a reta engana a gente, né? Você vê que ele começa mais ou menos para aqui é o Chile. Porque eu gosto de trazer para a América Latina, né? Então o Chile ele classifica como acelerador, de repente ele segue uma trajetória de crescimento. Se você quebrar dois períodos, é o período planície e depois a subida. E aqui a Índia, que também ela faz uma barriga, mas você vê que aqui ela está crescendo menos do que aqui, e depois ela acelera. É uma planície não óbvia, é um acelerador não óbvio, mas ainda assim um acelerador. Por que é importante estudar esses padrões? Bom, nós vamos ver durante o curso que crescimento é tricky, é manhoso isso aqui. As teorias às vezes não resolvem, a gente fica meio frustrado, nós vamos para o lado empírico, a gente também fica um pouco frustrado, e aí esses casos específicos acabam ajudando muito a entender o fenômeno do crescimento. Né? Se você pega um caso desses, eu quero estudar as montanhas, eu quero saber o que tem em comum entre esses países da montanha.
E isso é relevante porque isso ajuda a explicar o bem-estar, a gente já falou disso. Então, você pega a Coreia, o ganho de bem-estar que teve na Coreia é espetacular. Então, se a gente conseguisse a fórmula da colina íngreme, ou pelo menos da colina, seria uma revolução no mundo. Se a gente conseguisse, como que a gente faz, pelo menos para evitar os casos ruins, as montanhas, né, que aquelas subidas não caiam, qualquer coisa que a gente consiga nisso, o impacto disso de melhora da vida é fantástico. O Lucas, naquele artigo de 88, lá do Mechanics of Economic Development, o nome do artigo é no Journal of Monetary Economics, que foi publicado, ele vai contar o seguinte, ele faz a seguinte colocação. Ele diz, não vejo como alguém pode olhar para histórias como essas, e como essas é esse tipo que eu mostrei, ele conta as deles. É muito comum em literatura de crescimento tentar motivar esses casos, né? Então, histórias como essas, sem vê-las como representando possibilidades. Existe alguma ação que o governo da Índia poderia tomar que levaria a economia indiana a crescer como a da Indonésia ou do Egito? O Lucas escreve em 88, então é antes ainda do Piché. De alguma forma a Índia andou acelerando. Se sim, o quê? Existe alguma coisa que o Brasil possa fazer para escapar desse Planalto? O quê? O que é que pode ser feito? Exatamente o quê? Se não, o que é que tem na natureza da Índia ou do Brasil que torna esse padrão, que torna a Índia o que é? É alguma coisa na nossa natureza, na natureza do Brasil? Sei lá, país que tem o Botafogo não pode dar certo? Será que é alguma coisa assim? Acaba o Botafogo, mas não pode acabar o Botafogo, é uma maldade, né? Então, mas assim, falando sério, se tem é uma coisa da nossa essência, e aí senta e chora, ou não, ou não. Ou tem coisa que pode ser feita, tem políticas que podem ser feitas, tem mudanças que podem ser feitas. Essa questão é fundamental. E aí Lucas segue. As consequências para o bem-estar humano envolvidas em questões como essas são simplesmente desconcertantes. Uma vez que se começa a pensar sobre elas, é difícil pensar sobre qualquer outra coisa. Imagina o tanto de mortes evitadas se nós conseguíssemos uma fórmula que permitisse aos países da África passar 50 anos crescendo, nem que seja 2% ao ano, mas consistente, sem montanha. Tá, uma colina, não precisa ser uma colina íngreme, faz uma colina normal, e isso em um período consistente de anos muda completamente a vida de um país. O próprio Brasil, nós vimos como seria o Brasil se a gente tivesse seguido o padrão entre 1880 e 1930. Nós seríamos bem mais pobres. Foi aquele gráfico lá do comecinho, né? Seja lá o que o Brasil fez aqui, foi muito bem, porque senão nós teríamos seguido essa trajetória e seríamos bem mais pobres do que somos hoje. Então a gente conseguiu mudar, é visível a mudança de trajetória, né? Então essa discussão ela é fundamental. O impacto disso na vida das pessoas é simplesmente brutal. E aqui, só para a gente ver, só para provocar a questão dos padrões, é aquele mesmo gráfico que eu tinha feito no vídeo anterior, de PIB num período e no outro, só que agora, em vez de fazer 60 e 2019, eu estou fazendo 1901 e 2019. E aí você vê que o padrão continua, né? O padrão continua. Olha aqui a Suíça lá em cima, sempre bem. Acho que aqui é a Noruega, está aqui a Argentina. Aqui a Venezuela, em 2016 eles ainda não tinham caído o penhasco abaixo, a coisa já estava ruim, mas não tinha descido o penhasco. Isso aqui é a Bolívia, né? Bolívia pobre, o México. Cadê o Brasil? O Brasil deve estar por aí, talvez ele tenha apagado aí com outro qualquer, eu não estou achando o Brasil, mas o Brasil é aqui para baixo. Está aqui o Brasil. Você vê aqui o Brasil, ó, ele está um pouquinho acima da linha, isso não é ruim não. Então, você vê que tem essa tendência, essa reta inclinada, quer dizer que quem é rico tende, quem era rico em 1901 tende a ser rico em 2016. Então, esses padrões de crescimento econômico, eles ajudam a gente talvez a pensar, a entender o fenômeno do crescimento econômico, que é o fenômeno que interessa nesse curso, né? O nosso fenômeno de interesse. No próximo vídeo, eu vou continuar falando de fatos e de conceitos importantes em teoria do crescimento econômico. Até lá, muito obrigado pela atenção de vocês.